Eu cresci entre gritos, silêncios e o mar, e foi ali que eu aprendi a sobreviver. Pode ser que você tenha crescido num ambiente onde o barulho demais incomodava e o silêncio demais também. E aí talvez você saiba o que é olhar para dentro da própria casa e sentir que ali não tem paz. Esse foi o ambiente que eu cresci. E te contar isso é importante porque certamente você acredita que não dá para sair de um ambiente desse. Assim como eu um dia também acreditei. Mas dá. Não é fácil, mas é possível. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu cresci no conjunto habitacional Cruzada de São Sebastião, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, o cenário preferido das novelas de Manuel Carlos. E eu também sonhava em ter uma vida como as das novelas dele. Não só pelo glamour, mas pelo sentimento de felicidade, de todos os problemas serem resolvidos pacificamente. Mas a minha realidade era outra. Eu cresci numa kitnet que tinha entre 20 e 25 metros quadrados, com os meus pais e mais 4 irmãos. E como tantas famílias, havia discussões, briga entre os irmãos, falta de grana e o psicológico abalado. Meus pais sempre trabalharam. Minha mãe, no período de que eu nasci até os meus 9 anos, ela não esteve formalmente no mercado de trabalho, mas ela também trabalhava, porque eu não me adaptei à creche e eu conto isso num outro vídeo com mais detalhes. E nós tínhamos uma vida humilde, mas também tínhamos um detalhe que não tinha nas novelas do Manuel Carlos. Todas, absolutamente todas as brigas dos meus pais terminavam na delegacia. Os últimos 5 anos que eles conviveram nessa kitnet antes da separação foi um silêncio total. Eles não trocavam uma só palavra. Sabe aquele lugar em que o silêncio te deixa mais em estado de alerta do que o próprio barulho? Foi nesse lugar que eu cresci, nesse campo de batalha, onde eu aprendi que o silêncio, ele não era respeito. Silêncio era dor, era isolamento, era punição. E eu tô te contando isso porque talvez você também tenha vivido algo assim ou tenha tido outras experiências, mas que te gerou esse mesmo sentimento que me gerou. O sentimento de tristeza, de acreditar que não era possível mudar, que não era possível sair disso. Eu venho de um lugar e de uma família humilde. Meus pais passaram muito sufoco para sustentar os filhos, mas também proporcionaram muitos momentos de felicidade. Eu me lembro que o meu pai, quando eu era criança, pagou uma pessoa para instalar um portão no corredor onde a gente morava, porque ele não queria que eu passasse daquele limite, porque tinha escada, ele achava que era uma espécie de proteção. Mas isso não me impediu de crescer e repetir os ciclos deles, mesmo com todo esse amor, esse carinho que eu recebia. Eu tive uma relação muito conturbada com a minha mãe, com os meus irmãos, com alguns amigos, e eu pensei que eu tivesse ressignificado tudo. Sabe quando você acha que ressignificou toda uma história e a vida vai lá e te mostra que não é bem assim? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E isso aconteceu recentemente, na minha última crise de depressão, que eu ainda estou me recuperando dela. Mas a sacada é que eu entendi que dá para mudar. Eu não ressignifiquei, mas dá para mudar. E mesmo não tendo apoio, porque eu não tenho apoio familiar, eu não tenho mais os meus pais, eu não tenho uma rede de apoio, mas eu tenho a mim e tenho a minha vontade de mudar.
E não quero mais repetir esses ciclos. Eu acho que para viver uma vida leve de verdade, eu preciso olhar para o meu passado, agradecer a ele pelas lições que ele me deu e por ele ter me mostrado o que eu preciso modificar, o que eu preciso ressignificar na minha vida. O que você faria se você soubesse que é possível você mudar, mesmo não sendo fácil? Eu não estou aqui para te vender curso, para te vender treinamento, nem para romantizar a vida difícil. Eu estou aqui porque essa é a minha missão de vida. Eu transformei a minha dor numa missão. Não é fácil, como diz a minha psicóloga, mas é possível. Eu estou aqui para falar, para curar, para falar, para ajudar outras pessoas com a minha história, que é uma história real, uma história de uma pessoa que vem de família pobre, que não tem grana, endividada, que faz um acompanhamento pelo SUS, e eu sou muito grata por esse acompanhamento que eu tenho no SUS. Eu estou aqui por um único motivo: mostrar que é possível mudar, mesmo não sendo fácil, mesmo tendo dias em que você vai ter vontade de desistir, porque muitas vezes isso acontece comigo. Mas é possível. Se você tem a vontade de mudar, se você busca os caminhos, começa a dar os primeiros passos, você consegue mudar. E a mudança, ela não é milagrosa. Ela não acontece da noite para o dia. Ela não acontece em 7 dias. Ela não acontece em 30 dias. Ela leva um tempo. Porque você vai modificar os padrões que você vem repetindo há anos, há décadas. Mas é possível você mudar. E não importa a idade que você tem. Porque idade não significa fator limitante para que se aprenda, para que se tenha uma vida um pouco mais leve. O fator limitante para se ter uma vida mais leve é a vontade. É o seguir. Mesmo nos dias nublados, mesmo nos dias em que você tem vontade de desistir, inclusive nos dias em que você não faz nada, você só fica deitada sentindo ali aquela dor. Ainda assim você está modificando, porque você está respeitando os limites do seu corpo. Hoje eu sei que o que me protege não é mais um portão. É o que eu tenho construído dia após dia durante 4 anos e meio que eu estou em acompanhamento com a psicóloga. Mesmo sem ter apoio, mesmo sem ter família me aplaudindo, eu tenho uma coisa dentro de mim que ninguém tira, que é a vontade de mudar. Aqui não é sobre ter tudo, é sobre ter tempo, raiva, sangue nos olhos, os momentos em que a gente xinga e, sobretudo, o melhor de todos os combustíveis, a vontade. Mesmo que eu dê um passo e caia, eu não vou desistir. E eu quero convidar você a participar dessa minha jornada, a comentar aqui embaixo, a compartilhar, a curtir. E se esse vídeo te tocou, eu peço para que você comente aqui embaixo. Eu tô aqui, só para eu saber que eu não tô falando sozinha. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.